estudantes da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre descrição de pessoas. Eu sou a professora Elisângela e vamos trabalhar juntos língua espanhola. Vamos conhecer os objetivos da aula de hoje? Então, hoje, nós vamos compreender a partir de textos de diferentes gêneros as classes gramaticais e suas funções dentro do texto para a descrição de pessoas. Também vamos ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como seu contexto de produção e esfera de circulação. Tem uma perguntinha para vocês refletirem aqui. Nosotros somos lo que levamos en el cuerpo? Nós somos o que nós levamos no corpo? Que te parece esta foto? O que você pensa dessa imagem, dessa foto, quando eu te faço a pergunta se nós somos o que levamos no corpo? Roupas, modo de se vestir, de se produzir, cadeira de roda, pessoa mais velha, pessoa mais nova? E aí? A lo largo da história, a estética do corpo ha cambiado demasiadamente e de forma diversa entre diferentes culturas e países. Al fin y al cabo, la estética personal es también una forma de expresión humana. Pero, ao longo da história, a estética do corpo se transformou bastante e de forma diversa entre diferentes culturas e países. Ao final, a estética pessoal é também uma forma de expressão humana, mas se pode evaluar a uma persona unicamente por como ela é fisicamente? Então, se pode avaliar uma pessoa unicamente, somente a gente vendo como ela é fisicamente, será que é possível avaliar isso, gente? Então, nós temos aqui, esta vinheta de Mafalda cita uma frase de Gandhi, falando sobre a importância ao respeito por la diversidade. Está aqui uma frase do Gandhi que diz assim: Dios no ha creado fronteiras. Mi objetivo es la amistad con el mundo inteiro. Deus não criou fronteiras. Meu objetivo é a amizade com o mundo inteiro. A pensar. Então aqui nós temos agora uma notícia que diz assim: Mulheres gordas, um ideal de beleza em outras culturas. Mulheres gordas, um ideal de beleza em outras culturas. En regiones saharianas o países como Mauritania, la obesidad femenina supone un plus de belleza y un requisito para casarse mejor, donde a menudo se recurre a fármacos para lográ-lo. Então, em regiões saarianas ou países como Mauritânia, a obesidade feminina supõe um quê a mais de beleza e é um requisito para se casar melhor, onde frequentemente se recorre a produtos farmacêuticos para ficar cada vez mais gorda. Olha a diferença dos dias atuais, né? Culturas diferentes têm visões diferentes acerca da beleza. Culturas diferentes têm visões diferentes sobre a beleza. Então aqui, não tem o padrão que tem aqui no Brasil, né? Se for um pouquinho mais gorda, melhor. E aqui, outra informação bem interessante acerca do corpo, de como a pessoa é ou deixa de ser. Em Idade Média, los pelirrojos en la Edad Media, os ruivos na Idade Média. Los pelirrojos han sufrido muchas persecuciones a lo largo de la historia, especialmente en la Edad Media, donde eran acusados de brujos y practicantes de artes oscuras. Os ruivos sofreram muitas perseguições ao longo da história, especialmente na Idade Média, onde eles eram acusados de bruxarias e praticantes do quê? De magia negra. Olha que interessante. Então a pessoa era ruiva, ela não era considerada uma pessoa normal, né? Tinha algo de errado ali com ela. Em outras épocas, certos tipos eram perseguidos por prejuízo ou desconhecimento. Em outras épocas, certos tipos eram perseguidos por preconceito ou até mesmo desconhecimento, nem sabiam e julgavam sem conhecer. A pensar, de novo aquela perguntinha do começo da aula. Somos lo que levamos no corpo? Somos o que levamos no corpo? Si eres blanco, negro, pelirrojos, si llevas trenzas, barba, bigote, si tienes los ojos azules o marrones, no importa. Importa quem eres. Se é branco, negro, ruivo,
se usa tranças, barba, bigode, se tem os olhos azuis ou marrons, não importa, não é verdade? Importa quem você é, quem nós somos, a nossa história, o que trazemos, não é verdade? Atividade 1. Contesta segundo o aprendido. Então, responda segundo o que você aprendeu até agora. Segundo o texto que hemos visto agora, o conceito de beleza é... Segundo o texto que vimos agora, o conceito de beleza é... Alguns tipos já foram perseguidos no passado, como los... Então, alguns tipos já foram perseguidos no passado. Como quem a gente acabou de falar que foi perseguido no passado? Já já eu trago a resposta correta para você. Então, conseguiram responder bem certinho as perguntinhas ali? Vamos corrigir? Segundo o texto que vimos agora, o conceito de beleza cambia com o tempo e a região ou cultura. Muda com o tempo, a região ou a cultura. Então, dependendo do tempo em que se vive, da região, da cultura, há várias formas de beleza que não precisam ser as belezas, o tipo de beleza que nós estamos acostumados, né? A gente tem que aprender a respeitar a cultura do outro. Alguns tipos já foram perseguidos no passado, como los pelirrojos, os ruivos, já foram muito perseguidos no passado por serem diferentes. Como descrever as pessoas? Então, já falamos de pessoas ruivas, pessoas gordas. Como que a gente descreve fisicamente as pessoas? Usamos o verbo ser. Ser moreno, pelirrojo, ruivo, rubio, loiro ou loira, negro, branco, gordo, delgado, magro, baixo e alto. Olha alguns exemplos de como usar, então, este verbo ser, conjugado aqui, né? Britney Spears é rubia. A Britney Spears é loira. Mi tio é mais alto que eu. Meu tio é mais alto que eu. Juan é mais delgado que Maria. Juan é mais magro do que a Maria. Então, aqui nós temos o verbo ser conjugado. Eu sou, tu eres, ele ou ella es. Então, ella es rubia, ele é mais alto e Juan é mais delgado, certo? Descrevendo com o verbo ser. E agora, vamos mais uns exemplos de como que eu uso o verbo ser para descrever as pessoas. Então, nós temos aqui o verbo ser no centro e várias descrições utilizando ele. Mi primo Pablo es bajo. O meu primo Pablo é baixo. Não sou muito alto.
não sou muito alto. Mis hermanos são delgadas. Mis hermanas são delgadas. Minhas irmãs são magras. Mi padre es calvo. Meu pai é calvo. Então, bem parecido com o português aqui, né? E como eu vou agora descrever as pessoas usando o verbo llevar, o verbo levar. Em português a gente não usa esse verbo, mas em espanhol, bastante. Olha lá então. Eu posso levar pendientes, brincos, chaqueta, roupas e acessórios, coleta, rabo de cavalo, tranças, trança, barba e bigode. Olha o exemplo ali. El presidente sempre lleva traje. O presidente sempre leva terno. Ao invés de falar usa, né? Em espanhol dizemos leva. Juan Carlos lleva barba. João Carlos, ou Juan Carlos mesmo, leva barba. Lola viene a los conciertos llevando coleta en el pelo. Lola vem aos concertos usando rabo de cavalo. Então, coleta, rabo de cavalo, ok? Mais alguns exemplos com o verbo levar. Ella lleva coleta. Ela usa rabo de cavalo. Ella lleva trenzas. Ela usa tranças. Ellos llevan pendientes e colar. Eles usam, então, brincos e colar. Ele lleva uma camiseta e um pantalão. Ele usa uma camiseta e uma calça. E agora, como que eu descrevo as pessoas usando o verbo tener? Nós estudamos já sobre esse verbo, é o verbo ter no português. Olha lá então, você pode ter o quê? Ojos azules, olhos azuis, verdes, negros ou castanhos. Um exemplo, tenho los ojos verdes, tenho os olhos verdes. Pelo, cabelo, como que ele pode ser? Rizado, ondulado, liso, castanho, moreno, rubio, teñido. Então, o cabelo pode ser crespo, ondulado, liso, castanho, marrom, loiro ou tingido. Olha ali um exemplo, então. Shakira tiene el pelo teñido de rubio. Shakira tem o cabelo tingido de loiro. Para falar das características do nariz, por exemplo. Lembrando que em espanhol, nariz é uma palavra feminina. Então, eu digo la nariz, ok? O nariz, ele pode ser lunar, com piecas, etc. Então, o nariz pode ter pinta ou pode ter sardas. Cyrano de Bergerac tiene la nariz grande. Cyrano de Bergerac tem o nariz grande. A saber, mais um pouquinho então do verbo tener, o verbo ter, como que eu uso? Então temos aqui, né, personagem dos Simpsons, peinando-se, ele está penteando-se. E temos ali o como usar então o verbo tener, mais alguns exemplos. Mi tío tiene el pelo canoso. Meu tio tem o cabelo grisalho. Ellos tienen el pelo rizado. Eles têm o cabelo crespo. Mi madre y yo tenemos los ojos verdes. Minha mãe e eu temos os olhos verdes. Então, aí são alguns exemplos de como descrever características físicas usando o verbo ter. Atividade 2. Então, nós temos aqui o Lionel Messi. E ele é um futebolista, né? Jogador de futebol. Aqui você vai me descrever como que é o Lionel. Messi e aí você vai dar as características dele. E tu, como te descreverias? Como você se descreveria? Alto, baixo, moreno, loiro, negro? Você pode começar assim. Eu sou, e vai se descrevendo. Vai lá, pensa um pouquinho as características para o Messi, as características para você, e logo, logo eu volto com a resposta.
E aí, conseguiram descrever o Messi? Conseguiram descrever vocês mesmos? Vamos lá? Como descreverías el futbolista Lionel Messi? Messi es bajo, tiene el pelo castaño, liso y corto, y los ojos castaños. A veces lleva barba. Então, Messi é baixo, tem os olhos castanhos, tem o cabelo castanho, liso e curto, e os olhos castanhos. Às vezes ele usa ou está com barba, né? Não é sempre. E você, como você se descreveria? É uma resposta pessoal, né? Cada um vai se ver aí como se enxerga e vai se descrever, ok? Vamos a praticar. A imagem aqui dessa cantora tão presente nas nossas aulas de espanhol, né? A Shakira. E eu pergunto para você, você conhece essa cantora colombiana, Shakira? Como que você, só por essa foto aqui, ó, só a imagem daqui para cima da Shakira, como que você a descreveria? Ok? Aguardo você com a descrição dela já já. Shakira es rubia, lleva una chaqueta negra, tiene los ojos negros, el pelo rizado y largo e es guapa. Então, a Shakira é loira, leva uma jaqueta preta, tem os olhos pretos escuros, né? O cabelo dela é, aqui tá meio crespo, meio ondulado e largo, ou seja, comprido. Além de que a Shakira também é bonita. Então, está aí a descrição da Shakira. Que vimos hoje em nossa classe? Descrevendo pessoas. Então, nós descrevemos as pessoas hoje, as características físicas, né? Cabelo, nariz, roupa que usa, acessórios, coisas assim. O emprego dos verbos
ser, tener e levar. O ser, o ter e levar. Léxico e expressões relacionadas à temática. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos em breve. Hasta luego!